dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui para apresentar mais uma roda de conversa da iniciativa Bora Ganhar as Eleições Esquerda no Espírito Santo 2022. Essa iniciativa busca complementar ações da militância de esquerda para os embates eleitorais com conteúdos que possibilitem conquistar, por meio de informações, novos eleitores para seus candidatos e candidatas em todos os níveis eleitorais: presidente, senadores, governadores, deputados estaduais e deputados federais. Eu gostaria de agradecer os organizadores e a equipe técnica pelo convite para mediar essa conversa. Nós estamos aqui, vamos receber o professor Arlindo Vilasque, que gravou o vídeo A Formação Socioeconômica Capixaba, que foi divulgado pelo canal Bora Ganhar as Eleições, e nós convidamos, a Lúcia Maria Freire para fazer a primeira pergunta. Nós teremos hoje 2 convidados para essa rodada, a Lúcia Maria Freire e o Augusto Feldman. Então, vamos pedir para a Lúcia formular a sua primeira pergunta. Então, vamos lá, bom dia a todos e a todas. E nós estamos aqui para fazer para o professor Arlindo as perguntas que os nossos seguidores nos encaminharam. Então, a ideia, professor, de priorizar a atuação no território, onde vive, trabalha e estuda, etc., parece promissora. Entretanto, a diferença significativa entre os territórios, tanto em relação à quantidade de recursos disponíveis, quanto ao modo de viver de seus habitantes. Perguntamos, primeiro, a ideia vale para todos os territórios ou somente para os territórios empobrecidos? Segundo, o desenvolvimento dos territórios seriam tratados por políticas públicas de fomento à organização, com orientações técnicas, levantamentos e mapeamento da situação, etc. 3. A ideia de elaborar uma agenda com participação de empresários parece ser viável de médio e longo prazo. Entretanto, há algo urgente a ser resolvido, que é a inclusão das pessoas excluídas do acesso a recursos básicos de sobrevivência. O que vamos fazer com isso? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Muito bom estar aqui com vocês, Eugênia, Lúcia e Augusto. Bem, perguntas complexas para o qual não tem uma resposta simples. Eu vou tentar minimamente visitar essas questões, Lúcia, e se precisar alguma complementação, depois você me ajuda. Quando a gente fala de territórios, nós estamos falando de todos os territórios, sim. Obviamente que a definição de território aí é que pode ser diferenciada. Eventualmente, o território privilegiado é o território da nossa atuação enquanto trabalho. Tá? O território pode ser o nosso local de residência, de moradia. O nosso território pode ser o território onde eu estudo, onde eu tenho lazer. Então, essa definição ela é muito fluida. Mas o fundamental que me parece é que a gente tem que começar cada vez mais a pensar o território a partir dos nossos afetos. Obviamente que nós aqui estamos falando majoritariamente dos territórios onde nós moramos, e nós estamos priorizando, obviamente, nas nossas políticas, nas nossas propostas, os territórios que têm sido abandonados por políticas públicas. Não quer dizer que a gente vai se recusar ou que a gente vai se afastar daqueles territórios que, eventualmente, estão até hoje privilegiados, entre aspas, por recursos públicos, mas que estão carentes de muitas coisas. Vejam os bairros chamados de nobres das nossas cidades, inclusive aqui de Vitória, e vejam como que eles estão carentes também, por exemplo,
de áreas de encontro. A pandemia trouxe isso de forma muito explícita. Então, o que a gente pensa, o que a gente está propondo quando a gente fala, é trabalhar a partir dos territórios. Né? E a partir dos territórios, os territórios estabelecendo quais são as suas prioridades, o que é importante para eles, o que é fundamental para eles. Porque até agora, o que a gente tem tido majoritariamente são políticas que vêm de cima para baixo. Alguém iluminado em Brasília pensa uma política e manda para os estados. Alguém iluminado em Vitória pensa política a partir do Palácio Anchieta ou de algum outro lugar e manda para as cidades. E as cidades da mesma forma. O que nós estamos propondo eu não gosto muito da expressão, mas é o empoderamento da cidadã e do cidadão. Para começar a pensar, a agir a partir da sua realidade, quanto mais próxima, melhor. Mas não é pensar mais o seu território a partir do seu próprio umbigo, mas é a partir da visão de que a sociedade precisa melhorar. Do jeito que está aí, não está interessando a ninguém. Não interessa a excluídos e não interessa a quem se exclui. Não interessa a excluídos e não se interessa a quem está incluído. Porque estamos todas e todos inseguros. E a pandemia, nesse sentido, é um chacoalhar. Né? É uma chacoalhada na gente para dizer, está todo mundo no mesmo barco. E este barco está furado. E ninguém tem boia para se jogar dele e se salvar. Então, só tem um jeito. A gente tem que... Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos pensar juntos. Isso é utópico? Eu acho que é. Eu acho que é. Nós somos utópicos. Mas eu prefiro ser sonhador e utópico a viver essa realidade cruel e essa distopia que nos está sendo dada aí. A outra coisa, Lúcia, que eu acho fundamental é que altera a lógica. É a política pública determinando a política governamental. A gente normalmente confunde política pública com política governamental. Não, o governo é instrumento, tem que ser visto como um instrumento da política pública. Pública no sentido do povo, da população. Então, se nós vamos, a partir dos territórios, estabelecendo as nossas prioridades, e se nós estabelecemos diálogos inteligentes entre as diversas camadas da sociedade, exatamente porque nos sentimos num barco que está furado e, consequentemente, não adianta de falar a partir do meu bairro, se esquecendo o outro que está muito mais carente, ou a partir da minha rua, esquecer aquele que está na rua. Eu posso estar morando bem, num bairro bem assistido, mas não é possível que eu não veja aquela pessoa que está passando frio ali na calçada do meu bairro. Se eu começo a pensar isso, eu começo a impor, a exigir um outro tipo de política governamental. Né? E aí, nessa hora, realmente, Lúcia, tem uma outra... Como é que ficam as grandes empresas? É a médio e longo prazo? Não. Nós temos que colocá-las na responsabilidade agora. Porque elas já estão atuando. Mas elas estão atuando segundo uma ótica, na minha opinião, muito marqueteira. Então, faz um marketing danado. Não, o que a gente tem que colocar é essas empresas atuando segundo a lógica da necessidade da população. Então, por exemplo, não adianta só distribuir cestas básicas. É cesta básica com que produto? É com produto que vem lá de fora? Ou será que é com produto que valoriza a produção local? A produção do nosso MPA, a produção do nosso MST, a produção da micro, pequena e média empresa capixaba. Sem capixabismo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que começar a colocar essas empresas como atores políticos que são. Porque se nós não explicitarmos isso, eles vão continuar atuando na sombra. Elegem este ou aquele representante, elegem este ou aquele prefeito, elegem este governador, e eles fazem o trabalho de encobrir a falta de responsabilidade social. Então, é a gente começar a colocar todo mundo às claras, em torno de uma mesma mesa, sem medo.
A gente não pode ter medo de conversar. A gente não pode ter medo de explicitar o interesse de cada um. As empresas terem interesse no lucro, mas é lógico, né? Faz parte do sistema capitalista. Né? Agora, o lucro a qualquer preço, ao custo da sociedade, isso é que não. Então, vai obter lucro poluindo o Rio Doce? Vai obter lucro fazendo essa miséria que a Vale e as grandes empresas estão fazendo, por exemplo, com relação ao ar da Grande Vitória? Não. Não precisam parar. Agora vão ser responsáveis para com a sociedade. Muito bom, professor. Isso nos remete a pensar, né, nos territórios onde nós atuamos e nós precisamos movimentar os nossos afetos, né, para poder estabelecer essa conexão que você fala com aquele que está lá. E me faz também lembrar dessas políticas aí do governo petista, né, de inclusão produtiva no Nordeste, que é exatamente isso que você está falando aí, né, desenvolvimento de cisterna, de luz para todos. Convocar e ouvir lá o sertanejo, como que fazer, né? Eu acho que é nesse caminho que você propõe e que a gente acredita que vai dar certo. Vamos lá. Lúcia, o povo, você citou 2 exemplos maravilhosos. 2 exemplos maravilhosos. O povo sabe muito bem das coisas. Agora, o que acontece é o seguinte: se ele não tem voz, se ele não tem vez, se chegam lá sempre com um pacote pronto, e é um pacote no qual ele não acredita, ele sabe que é um pacote que não vai durar muito tempo, mas se a gente constrói as nossas políticas a partir do território, com as pessoas participando da elaboração, do pensar o território, a gente muda o jogo. Isso, e me faz lembrar também que nas suas falas você fala que nossa riqueza é nosso povo e a nossa natureza, e a gente esquece dessa riqueza primordial que é esse povo que aí está. É isso. Pois é. Obrigada, gratidão. Agradeço a Lúcia Freire pela pergunta, né? Assuntos bem pertinentes. E agora nós vamos passar a palavra, né, para o Augusto Feldman, que fará a próxima pergunta. Obrigado, Eugênia. Professor Arlindo, as perguntas a seguir já foram, de certa forma, bem esclarecidas pelo seu vídeo, mas a importância delas, a gente não podia perder a oportunidade de falar diretamente com você para explorar um pouco mais esses assuntos. Então, vamos a essas perguntas. Você poderia detalhar um pouco mais os seguintes pontos? O que é uma agenda positiva para o Espírito Santo? Quais são os atores da negociação ou que entram na negociação dessa agenda desenvolvimentista? E a terceira pergunta, como garantir a inclusão de 70%, já que 30% estão fora, como garantir a inclusão de 70% dos municípios que estão fora da produção industrial, quer dizer, 30% está dentro da produção, mas 70% continuam fora. Como é que a gente inclui esse 70%? A quarta pergunta, por que o Espírito Santo tem pouco futuro? E a quinta e última, é um bloco de perguntas, mas eu acho que elas são assim bastante interligadas, né? O que são as áreas portadoras de futuro? São essas as perguntas que a gente gostaria de mais detalhadas. Vamos lá, vamos tomar água, que vamos esperar 3 horas aí que a gente vai conversar. Não. Eu vou começar por uma pergunta que eu acho muito pertinente. Eu agradeço muito, Augusto, que você tenha resumido o que, eventualmente, os nossos ouvintes vão perguntar. Primeira coisa é o seguinte: 70% dos municípios está fora do tipo de industrialização pesada sob a égide dos grandes projetos. Mas eles podem construir uma agenda extraordinariamente positiva de desenvolvimento, com melhor distribuição de renda, com melhor distribuição de oportunidades, a partir de coisas que são absolutamente locais. Então, às vezes, eu lamento muito ver que muitas prefeituras continuam insistindo nessa história de que desenvolvimento é indústria. Então, às vezes, doam terreno, fazem terraplanagem,
dão isenção de IPTU para uma empresa eventualmente gerar 20, 30 empregos, quando dizem que geram 20, 30 empregos, e se esquecem da agricultura familiar que produz ali, que gira a renda ali. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é essa ideia. Esses municípios já fazem desenvolvimento, alguns deles já fazem, inclusive, agricultura sustentável. Outras ainda estão no modelo equivocado. Né? Tem muita agricultura familiar que usa agrotóxico, na mesma esteira do agronegócio. A gente tem que mudar essa lógica, e essa lógica não se muda devagar, mas a gente tem que insistir nisso. A outra coisa, o que porta futuro? Porta futuro tudo aquilo que, eventualmente, nós não demos importância no passado e ainda não damos o suficiente no presente. E aqui eu vou voltar à conversa que eu estava com a Lúcia, que não é minha, né? Muitos já falaram que o Câmara Cascudo, a coisa mais importante do Brasil é o brasileiro. Então, a gente porta futuro, quem porta futuro somos nós, seres humanos. O futuro da humanidade depende de nós humanos. O futuro do planeta não depende da gente. A gente sabe. Né? Para o processo evolutivo, se a gente sair, se a gente desaparecer do mapa, e eu espero que a gente não desapareça, eu espero que a gente seja suficientemente inteligente, não desapareça. Então, sob essa lógica, o que é que porta futuro no Espírito Santo? Porta futuro no Espírito Santo, por exemplo, a reserva da Vale do Rio Doce em Linhares, da Vale em Linhares. Porta futuro. Não porta futuro aquela duplicação da BR-101 que estão querendo fazer, cortando ou colocando em risco a floresta da Vale em Linhares. Não porta futuro. Agora, aquela floresta precisa ser vista como um patrimônio da sociedade. Ela pertence, do ponto de vista lá da escritura, etc., à Vale, mas ela é propriedade, mas ela é propriedade da sociedade. Então, nós precisamos ter uma agenda positiva no sentido de dizer, Vale, você sim polui, você vai ter que dar um jeito de parar de poluir. Você sim causa malefícios aí ao Vale do Rio Doce, você precisa parar de fazer isso. Mas você também pode fazer algumas coisas que são portadoras de futuro. Por exemplo, abrir mais a floresta do Rio Doce, que é a maior reserva de Mata Atlântica que nós temos, contígua. Isso tem que ser mais vista pela sociedade, tem que ser mais pesquisada, tem que ser mais aberta à pesquisa, para não ser somente aquela pesquisa que é orientada pelos seus interesses Vale. Porque, às vezes, aquela reserva é muito mais conhecida lá fora do que aqui dentro. Muito mais conhecida, eventualmente, nós, da Grande Vitória, do que quem mora em Linhares ou quem mora em São Mateus. Esse é um exemplo. Um outro exemplo de muito futuro, Augusto, e aqui eu agradeço a pergunta, é, por exemplo, a cadeia de montanhas que liga Vitória à Ilha de Trindade, submersa. Isso é de uma riqueza extraordinária. O pessoal da nossa oceanografia aqui da universidade, que anda estudando isso, os pesquisadores que vêm aqui dizem isso é portador de futuro. O que a gente conhece sobre isso? O que nós, moradores de Vitória, sequer sabemos sobre isso? Explorar isso, estudar isso, explorar no sentido de entender melhor, é portador de futuro. Então, nós não podemos, obviamente, que quem está a fim de fazer a exploração de petróleo não quer nem ouvir falar disso, porque, obviamente, que os riscos são maiores e aí a gente tem que começar a ter consciência dessas coisas. Então, quando você veja o que é portador de futuro? Portador de futuro é a gente ter um grande aquário em Vitória para servir de vitrine para essa cadeia de montanha submersa. Né? Isso é portador de futuro. Não é portador de futuro pegar aquela área toda aqui atrás do Shopping Vitória e transformar tudo aquilo em prédio.
Botar um aquário, um grande aquário ali, pode ser ótimo até para quem é o dono do shopping, os donos do shopping, né? E vai ser muito melhor para a cidade, vai ser muito melhor para o Estado, vai ser muito melhor para o nosso futuro. Então, eu quero sempre insistir nessa questão, porque nós já vimos, nós já conversamos, nós já discutimos as ameaças sistêmicas sobre a qual nós estamos vivendo nesse momento. Do aquecimento global, da extinção de espécies, da redução do número daquelas espécies que sobrevivem, né? E da contaminação dos seres vivos. Isso já está mais do que sacramentado cientificamente. O que nos cabe é ver o que é que nós, nesses nossos 480 mil quilômetros quadrados do Espírito Santo, podemos fazer sobre isso. Eu acho que aí é que está. E a gente pode. É portador de futuro, Augusto, por exemplo, recuperar o Rio Doce. O Rio Doce vem sendo vilipendiado há mais de 70 anos. Mas tem uma oportunidade extraordinária para a recuperação dele. A recuperação de culturas ribeirinhas. Isso é portador de futuro. É portador de futuro eu chegar em qualquer um dos nossos territórios, rurais ou urbanos, e recuperarmos o sentido das águas. Por aqui passou um córrego. E quando eu falo por aqui, eu estou falando dos córregos de Vitória, dos córregos de Vila Velha, dos córregos ou dos cursos d'água de Vila Velha, de Cariacica, de Viana, da Serra. O que nós estamos fazendo com isso? Olha que oportunidade extraordinária de desenvolvimento. Nós temos todo o investimento nessas áreas. Porque na hora que eu gero consciência da população a respeito da importância dessas águas, e eu vejo esses cursos d'água não como acidentes geográficos, que têm que ser corrigidos, aqui tem um rio, aqui tem um córrego, vamos fazer uma vala para ter... Não, eu vou vê-los como os nativos veem, né? Como o Krenak nos ensina, eu vou ver como um ser vivente, ao qual eu tenho que reverenciar. E eu vou reverenciar, isso tem um impacto econômico excepcional. Imaginem uma população que tome água saudável, que se alimente com comida produzida a partir de águas saudáveis. Mudou a lógica. Ao invés de nós ficarmos eternamente correndo atrás das doenças, nós vamos em frente com a saúde. Isso é portador de futuro. E nós, o que a gente precisa... E isso não é uma coisa abstrata. Isso é uma coisa que acontece aqui. Nós aqui, nessa iniciativa, queremos valorizar as coisas que são feitas no Espírito Santo. Teve uma moça que, lamentavelmente, se foi recentemente, eu não sei se era a Rosemary ou Rosângela Coelho, que fez um trabalho maravilhoso como extensionista, né, falando sobre plantas medicinais. Isso é portador de futuro. Isto gera emprego, isto gera renda, isso gera mais consciência sobre o nosso próprio valor. Porque nós não teremos futuro enquanto humanidade se nós não entendermos que o nosso valor enquanto seres humanos não é estarmos humanos consumindo, não é estarmos humanos trabalhando exaustivamente para atender a determinadas metas, que nos são impostas. Sermos humanos é termos uma outra relação entre nós e uma outra relação com todos os demais seres viventes. Uma vez mais, parece sonho, devaneio, parece utopia. Não parece, não. É utopia. Mas eu insisto, eu prefiro estar conversando com vocês sobre as utopias possíveis de serem conquistadas passo a passo, passo a passo. Às vezes não é nem no nosso calendário pessoal. Tá? O meu calendário pessoal está chegando mais perto, está mais perto do que o de vocês, de terminar. Mas outras pessoas. Mas é pensar em termos da humanidade. Eu acho que... E é muito melhor isso do que eu viver o constrangimento que eu vivo hoje a respeito de que futuro eu estou deixando para
meus netos e minhas netas? O que eu estou deixando? E eu acho que essa é uma perspectiva que a gente tem que começar a se pensar, porque nós estamos sendo cobrados por isso. Nós estamos sendo cobrados por isso. Nós estamos sendo cobrados por isso, inclusive, pelas pessoas no nosso entorno. Filhos, netos, sobrinhos, pessoal mais novo, que está indiferente ao que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando não porta futuro para eles. O nosso comportamento não porta futuro para eles. Estão alienados, não estão alienados, não. Eles estão alienados daquilo que nós estamos propondo para eles. Convivendo com famílias envolvidas em todo tipo de droga. Lícitas, tipo álcool, tipo esse monte de remédio que as pessoas vão tomar para conseguir dormir, né? E as ilícitas. Eu estou convivendo com isso, famílias assim. Então, nós precisamos dar uma outra perspectiva, nós precisamos compartilhar com essa juventude, compartilhar, porque eles sabem muito bem. Nós sabemos muito pouco. E eu gosto muito, às vezes parece arrogância, né? Eu gosto muito quando eu vou conversar na periferia, que a gente encontra umas mulheres jovens, negras ou então nativas, e que, vocês não trouxeram esse buraco. E a gente precisa dar uma palmatória, sim. E agora reconhecer que erramos por diversas maneiras, as nossas gerações, todas as nossas gerações pretéritas, cometemos equívocos. Né? Imaginem nós, descendentes de italianos, a nossa italianada chegou no Espírito Santo, na Barra do Machado, foi dizimando tudo. Vou ficar culpando lá o nono? Eu não. Mas o que eu tenho que chamar é a minha responsabilidade nesse momento. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Voltando à questão da luta dos territórios. Nós precisamos voltar a essa ideia de ir ao território e dizer, as gerações anteriores fizeram muita bobagem, na maioria das vezes, por ignorância, por não saber a importância. Tá? Terem medo da floresta atlântica. Se imagine um migrante, né? O nativo não, o nativo sempre teve uma relação maravilhosa, sempre conviveu maravilhosamente com os nossos mangues, com a nossa floresta, com os nossos rios, tinha uma visão harmônica. Mas quem foi retirado da Europa para sobreviver e aqui chegou, se assustou. Né? Com o calor, com os bichos que ele não conhecia, etc, etc. Né? Tinham outros valores culturais. Pelo fato de eles terem feito isso, não quer dizer que a gente tem que repetir a mesma coisa. Então, a gente está vendo isso. Né? Com a participação da população, o território de São Pedro fez todo um movimento no sentido de recuperar o manguezal daquela região. Nós, da universidade, depois de termos cometido aquele crime que foi aterrar o mangue que existia lá, estamos recuperando alguns mangues, o mangue no entorno. Então, as possibilidades estão aí. Eu não sei o quanto disso a gente consegue realizar em 10, 15, 20 anos, mas uma agenda positiva é uma agenda que olha para aquelas coisas que, sim, podem transformar os nossos territórios e pode nos transformar. Porque não tenha nenhuma dúvida, enquanto nós estivermos nesses vícios de pensamento, nesses vícios de linguagem, que são homofóbicos, que são machistas, que são só olhando para o hétero, que são só olhando para a pele mais clara. Quanto nós tivermos isso, é uma agenda negativa. Por quê? Porque aí fica nessa maluquice, né? Que a gente, por não aceitar a pessoa de pele mais escura, ele é uma ameaça, então eu tenho que mandar a polícia lá para o morro para dizimá-lo. Que história é essa? Que humanidade é essa? Eu não quero estar humano assim. Eu quero ser humano íntegro. E todos nós temos direito a isso. E o que é mais importante, me parece, Augusto, e a quem formulou essa pergunta, é que as pessoas nos territórios sabem disso. Elas estão precisando de uma oportunidade para que isso aflore. Eles estão precisando de uma oportunidade para que...
para que a arte aflore ali. Não precisamos lá impor a arte nossa, ocidental, não. Eles têm a arte deles lá. Né? Eles têm a maneira de se expressar artisticamente. Eles têm a capacidade de usar a arte como uma forma de rebeldia. Vamos prestar atenção na música que está sendo produzida ali. Vamos prestar atenção na poesia que está sendo produzida ali. Vamos prestar atenção nas artes plásticas que estão sendo produzidas ali. E aí a gente precisa melhorar nossa capacidade de ver, de olhar, mas ver. De ouvir e escutar. E sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia. Temos a humildade de irmos lá reconhecer que eles são muito mais senhores do seu futuro do que nós queremos tutelá-los. E eu acho que isso é o que caracteriza o movimento de esquerda. A esquerda, por definição, é democrática e é inclusiva. Não é fácil ser democrático e não é fácil ser inclusivo. Porque uma coisa é eu querer incluir os excluídos pela ótica de que o melhor para eles é aquilo que eu acho. Sabem melhor do que a gente o que eles precisam e eu acho que tem muito a nos ensinar. Obrigado, professor Arlindo. As suas respostas, né, as suas falas são sempre uma aula para a gente, né? Muito boa, muito claro, e os exemplos dados também são muito importantes. Eu também me alio a essa visão otimista, mas vejo assim com muita dificuldade, né? Não é fácil a gente fazer essa inversão, né, de visão, né, do que acontece na realidade, porque existem tantos interesses em manter o status quo, né, as próprias exigências do capitalismo, que mostra para a gente que vamos ter muito trabalho, muita dureza para poder, por exemplo, empoderar os territórios onde tem ali uma sabedoria específica, que na maioria das vezes não são vistas, não são consideradas. Quando você levanta também na parte da cultura, tanta coisa que pode ser feita, que deveriam ser feitas, e que também são deixadas de lado. E assim em todas as áreas, o apoio aos pequenos agricultores. Então, eu vejo assim uma barreira muito grande para que essas coisas se realizem e que vão precisar realmente de muito apoio, de muita ajuda, de muita luta para que as esquerdas, né, vencendo as eleições, possam botar todas essas vontades em prática. Augusto, e aí tem um detalhe, né? A gente tem que, como tudo na vida, a gente tem que limpar o que é ideológico. Estamos todos embebidos e naufragados numa ideologia equivocada, segundo a qual o centro do mundo sou eu, é o meu umbigo. Isso é a ideologia do neoliberalismo. A ideologia do neoliberalismo diz claramente: não existe sociedade. O que existe são indivíduos e, no máximo, famílias. No máximo, famílias. Sou eu que estou dizendo isso, não, gente. Isso é a declaração de Margaret Thatcher, que foi a grande a diva do neoliberalismo no plano político. E a gente já tem a constatação de onde é que nós chegamos. É fácil a gente mudar, a gente conversar e dialogar. Por exemplo, nós estamos falando do pequeno agricultor, mas tem pequeno agricultor que está também depredando a floresta, o pouquinho de mata que tem, o riacho que tem, etc. Temos que conversar com eles, temos que dialogar, porque eles estão imersos numa máquina que a gente chama de indústria da cultura, que vende essa ideologia acima de qualquer outra coisa. E que o sentido de progresso, ou o sentido de valorização do humano, ele poder comprar uma caminhonete nova, ou ele poder comprar mais algum meio de construção. E aí ele é o maior defensor do interesse desses enormes que ganham muito mais dinheiro. Tenho conversado muito, sempre, as minhas pesquisas foram majoritariamente ligadas a micro, pequenas e médias empresas do Espírito Santo. Sempre conversei muito com essas pessoas. Sou de origem, meu pai era comerciante, meu irmão era industrial,
Então, eu consigo dialogar com essas pessoas e é impressionante como nós ainda temos arraigado a ideia de que a empresa é sacrificada porque tem que pagar salário e porque tem que pagar imposto. Ninguém se propõe, e eu acho que nós temos que propor isso, diga do seu custo que está aí, quanto é que é realmente salário, quanto é que realmente é direito social, quanto é que é realmente imposto, que não é você quem paga, você repassa para o consumidor, e quanto é que você retira do seu lucro para entregar o sistema financeiro, através do cartão de crédito, através do juro escrachante que é cobrado. Então, a gente tem que começar a estabelecer esse tipo de diálogo. Não adianta a gente querer afrontar. Eu tenho uma ex-aluna, trabalhava no banco, e um dia eu estava conversando com ela e falou: e o fulano de tal, que era também da sua turma. Ei, professor, está trabalhando no banco agora e se acha banqueiro. Tem um comportamento como se de banqueiro fosse. Tem muita gente aí produzindo, o dono de uma microempresa, né? Ou, eventualmente, até um vendedor ambulante, foi dito a ele que agora ele é empreendedor. E ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Nós precisamos valorizar essa característica de empreendedor dele. Mas é preciso que a gente dê a ele também uma visão crítica de como ele está sendo... É uma nova forma de exploração. E não é uma nova forma de exploração que a gente precisa enfrentar. E nós não vamos enfrentar essa nova forma de exploração com os nossos discursos de antigamente. Então, nós temos que atualizar as nossas práticas de militância política, tá? Porque não adianta a gente ficar batendo no indivíduo que é alienado porque prefere pagar um plano de saúde que nunca vai cobri-lo de nada e não consegue fazer a sustentação do SUS, não consegue defender o SUS. Porque a ele foi vendido isso. A ele foi vendido isso. Isso que é vendido a ela, a ele, todos os dias, 24 horas por dia, pela indústria cultural, que no caso do Brasil, não se faz tanto através do cinema, mas se faz, através da televisão. Vejo as nossas novelas, ouço os nossos telejornais e vejo como essa ideologia nos é imposta. Nós, da esquerda, temos que aprender a dialogar com essas pessoas, não como inimigos, sequer como adversários, mas como parceiros que não precisam ser convertidos, mas precisam ser esclarecidos. E alguns vão preferir sempre a ideologia. Vão preferir sempre a ideologia. A ideologia dominante está aí. Quantas e quantos ex-alunas, ex-alunos meus que entraram na universidade pela cota, por cota, agora estão exercendo a profissão e se colocam, estou nessa posição por meu mérito. Foi imposto a ela essa ideia. Não reconhecem. Quantas e quantos empresários, Lúcia, você que é do empresarial, que sabe o quanto foi positivo para mim, pequena e média empresa no Brasil, né? Eu ter o Bolsa Família, né? Mas que a pessoa não reconhece isso. O quão positivo foi as pessoas trabalhando na nossa residência poderem trabalhar, poderem ter uma conta em banco. Gente do céu, o capitalismo no Brasil é tão atrasado, tão retardatário, que até 2003 a maioria da população estava fora do sistema bancário. Foi preciso a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e depois para as pessoas terem direito a ter uma conta bancária. Olha que loucura! Né? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa, na esquerda, aprender a conversar. E não é conversar no abstrato. Como é que isso bate para você aí em Nova Rosa da Penha? Como é que isso bate em você aí em Ibatiba? Lá no interior de São Gabriel da Palha, no território. Porque no território a gente consegue sair da abstração das estatísticas, né?
Brilhante aquela aula do professor Ednilson aqui para nós, né? Fantástico, mostrou os caminhos. A gente sai daquela abstração, a gente deixa de ser número e passa a ser gente. A gente deixa de ter CPF e passa a ter nome. A gente deixa de ter carteira de identidade e passa a ter sobrenome, né? A gente deixa de ser pessoa jurídica e passa a ser pessoa física, morador de uma rua. Esse sentido de comunidade é o único instrumento disponível e possível para nós combatermos de frente essa loucura que é o neoliberalismo. Loucura que já nos levou aonde estamos. E que, se nós insistirmos em mantermos esse tipo de atitude, não teremos futuro. Não teremos futuro enquanto humanidade. Nesse momento, eu sou extraordinariamente egoísta. Eu quero assegurar um mínimo de futuro para a humanidade. E eu não consigo assegurar futuro para a humanidade somente defendendo o meu patrimônio e defendendo a minha espécie. A espécie humana não tem futuro se não entender toda a interdependência, todas as ligações que tem com este universo maravilhoso, extraordinário, que nós andamos estragando muito, mas que a gente tem como recuperar. Obrigado, professor. Excelente as suas respostas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Augusto, por sua pergunta tão pertinente e a resposta tão pontual do professor e também que nos leva a refletir, né, sobre essa nossa existência, né, se nós vamos querer continuar existindo dessa forma. Então, iremos para a última pergunta, né, que será feita por mim, e eu começo formulando da seguinte forma. Entendi, professor, que você propõe um novo caminho para o desenvolvimento do Espírito Santo, centrado em 2 eixos: apoiar as iniciativas locais, fortalecendo a pequena agricultura e os pequenos negócios, e buscar o engajamento dos chamados, abre aspas, grandes projetos, fecha aspas, do desenvolvimento do Estado. Como superar 2 enormes obstáculos a essa proposta? Pergunta 1. O interesse dos grandes projetos, hoje totalmente controlados por capitais externos, é maximizar os lucros. Como convencê-los a destinar parte dos lucros para os investimentos voltados à responsabilidade social para com a população do Espírito Santo? 2. Os pequenos empresários e a população em geral são muito influenciados pela ideologia neoliberal do individualismo e da meritocracia, em detrimento da solidariedade do processo democrático. Como dar perenidade ao processo de desenvolvimento, uma vez que logo que conseguem alguma melhora das condições de vida, são seduzidos pelo discurso da direita, como ocorreu recentemente com parcela da população beneficiada pelas políticas sociais dos governos progressistas, liderados pelo Partido dos Trabalhadores? Eugênia, concentrada, hein? Bem, vamos lá. Vamos começar, Eugênia. A proposta que eu acho que a gente tem que submeter, que eu quero que os candidatos e as candidatas de esquerda, os partidos de esquerda, comecem a cobrar e comecem a executar. Cobrar quando no parlamento, né? A executar quando no executivo, e eu espero que o próximo governador seja assim Contarato, né? É mudar a lógica. Mudar a lógica da forma do governo atuar no Espírito Santo. Qual é a lógica atual? Minha querida Eugênia, minha querida Lúcia, meu querido Augusto, queridas e queridos que estão nos ouvindo. A lógica atual é que tem um grupo financiado por essas grandes empresas
Com a participação, eventualmente, de um industrial local aqui, outro ali, mas a lógica é a deles. Eles formulam o que é que interessa a eles no Espírito Santo. E aí estabelecem essa como sendo a agenda do governo. Impõem esta agenda ao governo. Não vou falar no abstrato, não, vou falando no concreto. Examinem o que o Espírito Santo em Ação produziu para o governo chamada Espírito Santo 2025, Agenda 2025. É nada mais do que isso. Técnicos extraordinariamente competentes, mas lá de fora. Lá de fora estabeleceram o que é importante e aqui isso virou a lógica do governo. Querem inverter essa ordem. Eu acho que nós, capixabas, aí eu estou falando todos os capixabas, não só os tecnocratas capixabas, não só aqueles e aquelas que têm o privilégio de serem pesquisadores na universidade, nos campi do IFES, não só aqueles que temos... todos os capixabas temos que construir uma agenda. Temos que construir uma agenda. Inclusive, e que seja inclusiva dessas grandes empresas. Porque eles têm coisas... No primeiro bloco aí eu falei, olha, Vale, eu quero... Se eu estou falando em meio ambiente, se eu estou falando em recuperação de seres viventes, a floresta é fundamental. Tem que chegar para o pessoal que está no petróleo e falar, olha, essa coisa aqui da cadeia é fundamental, o nosso litoral é fundamental. Então, é a mudança de lógica, Eugênia, que me parece fundamental, porque a gente começou a aceitar como é assim mesmo. E é assim mesmo por quê? Porque são essas empresas, através do Espírito Santo em Ação, que é uma coisa inteligentíssima, construída por essas grandes empresas, eles é que representam os interesses, sem que elas apareçam. E aí isso vai, inclusive, engolfando instituições que eram, por exemplo, para serem representativas das micro, pequenas e médias empresas. Eu pergunto a vocês, eu pergunto a um empresário que tem uma empresa pequena, média, ou mesmo um microempresário, no que é que as federações patronais te representam? No que é que o Senai, o Senar, o SESC, etc., o Sistema S está fazendo por você? O que é que o SEBRAE está ajudando a você? Às vezes até que ajuda, não estou dizendo que não ajuda de nada, não, mas é muito pouco diante do montante de recursos que eles têm. Estão todos muito mais voltados a atender a agenda dessas grandes empresas do que aquilo que é necessário para a maioria das empresas que aí estão, inclusive as que estão no interior, mas inclusive também as que estão na Grande Vitória, que estão no litoral, não são atendidas. Então, vem a ideia da cadeia produtiva. Aí, como é que a empresa vai se adaptar à ideia da cadeia produtiva? Cadeia produtiva que interessa a quem? Interessa a Vale, interessa, eventualmente, aos exploradores de gás e petróleo, a Arcelor, a Samarco, etc. E nós precisamos ser mais abrangentes, mais inclusivos. Então, eu entendo que é isso que nós, de esquerda, precisamos valorizar no nosso discurso, na nossa conquista de voto, e é isso que nós, de esquerda, precisamos tensionar com os nossos eleitos, as nossas eleitas. Isso precisa ser muito bem tensionado, senão no jogo da política vai se aceitando. Olha o exemplo da pandemia. Olha o exemplo da pandemia no Espírito Santo e nos municípios capixabas. A quem a política de combate à pandemia mais priorizou? Eu vou retirar aqui a Secretaria de Saúde, que fez um trabalho extraordinário, e eu sou encantado com a capacidade de resiliência da equipe técnica e do próprio secretário de Saúde, que, diante de todo um tipo de combate, ficou firme na defesa. Mas a agenda era estabelecida onde?
A agenda era estabelecida no que eles chamam de movimento empresarial. Foi quem determinou. Quem determinou a abertura ou fechamento do comércio foi o interesse dos shoppings. Não foi o interesse da população, não foi o interesse da pequena empresa. O que determinou como funcionava e onde seriam compradas as cestas básicas foram as grandes cadeias de supermercado. Gente, a gente precisa mudar essa ordem. Eu estou dizendo, Eugênio, eu acho que esse é o exercício importante nosso, né? Nós na esquerda. A gente precisa só chamar, a única coisa que a gente quer é chamar para conversar numa mesma mesa, ou sermos chamados para conversar numa mesma mesa. Porque esse direito tem sido sistematicamente negado. Há quanto tempo não se chamam pequenas e médias empresas capixabas para conversar sobre o desenvolvimento capixaba? Há quanto tempo os movimentos sociais são recusados de conversa? Gente, tem algo mais representativo disso do que aquele movimento do Chico Prego ali em frente à prefeitura? São invisíveis. Temos que dar visibilidade a esse povo. Tem ação, tem que ter visibilidade. E a outra coisa, a gente precisa criar um certo... voltarmos a nos orgulharmos que a gente tem capacidade de pensar o próprio Estado. É sempre mais do que saudável termos visões externas, mas a visão externa não pode ser determinada, não ser determinada, é a única. Porque a visão externa normalmente reflete o quê? O interesse do financiador. E quem é que financia? É o Espírito Santo em ação. E o Espírito Santo em ação é uma cortina de fumaça para essas grandes empresas, os grandes interesses. Então, eu acho fundamental que as nossas candidaturas de esquerda, tá? De presidência da República, governador, senador, deputados estaduais, federais, que sejam imbuídas dessa defesa no exercício dos mandatos. Porque, senão, nós deslegitimamos aquilo que é fundamental na política, que é um mínimo de compromisso com o interesse coletivo. Quando eu falo em interesse coletivo, não estou dizendo que as empresas não vão ser consideradas. Lógico que vão, mas não como entes absolutos. Nós temos que acabar com esse feudalismo. Nós temos que acabar com essa prática de coronéis de terno e gravata, ou eventualmente andando em jet ski, ou em grandes lanchas, ou viajando em avião. Mas coronéis, no pior sentido de antigamente, que determinam a política. A política que nós, na esquerda, defendemos é uma política da democracia. E essa democracia, vou ser chato, vou ser repetitivo, tem que ser praticada em casa, na rua, no bairro, no território, na porta da fábrica, no partido político. Os partidos políticos têm que praticar isso também, gente. Lógico. Não? E eu acho que é isso que a gente precisa de levar. Eu acho que a gente precisa. É isso que eu me disponho a levar como reflexão para a nossa militância, para nós fazermos a diferença. Eu insisto muito em dizer o seguinte: nas famosas lutas da internet, aí dos robôs, nós já perdemos de 1.000 a 0. Nós não temos recursos financeiros para contratar robôs. Nós não queremos ser robôs. Nós não podemos nos transformar em robôs de carne e osso. Não basta ficar lá e tentando responder na bolha. Não. Nós temos que ser humanos. Nós temos que ir para a porta da fábrica, nós temos que ir para o ônibus, nós temos que ir para os terminais, nós temos que ir para as feiras, nós temos que ir para o comércio, nós temos que prosear. Ou, como nos diz o querido Eurídice, nós temos que balangar beiço, nós temos que recuperar o sentido da conversa. Tá? E nós que somos autores da palavra, conversa é compartilhar o verso.
com poder de escuta. Não se compartilha o verso se a gente não escutar. Se a gente se recusar a escutar. Eu acho que este é o aprendizado. Nós vimos, nesse último bloco da nossa iniciativa, a fala do Diego, né? Que é uma fala diferente daquela que nós temos. Né? E que tomara que ele possa vir tomara que na próxima roda de conversa a mãe dele esteja melhor e que ele venha aqui para conversar, porque é isso que a gente precisa começar a trabalhar. Né? A gente tem que sair dos nossos guetos. E a gente tem que sair de guetos que têm dialetos específicos. Os guetos, outro dia, a Graça Andreata estava chamando a atenção. E os dialetos de o Heraldo estava chamando a atenção. E o que eu acho que a gente está... essas são as barreiras que a gente tem que começar a se dar conta que elas existem. E elas existem entre nós também, hein? Não adianta dizer que é só dos outros, não. Nós também temos. Nós também temos os nossos guetos, nós também temos os nossos dialetos. E se a gente quer construir futuro, se a gente quer ser portador de futuro, a gente tem que começar a quebrar os guetos. E a gente começa a quebrar os guetos exatamente dos nossos territórios. O gueto da minha casa versus o gueto do morador de rua. Não, tem que acabar com isso. Dos dialetos, a minha fala sofisticada que não tem escuta para quem comete eventualmente um erro de gramática. O meu olhar que desconhece o humano ao meu lado. Se vocês me permitem, dá uma olhada, né, que horas ela volta, né? Está ali, né? Se lembra, tem uma cena que para mim é emblemática, né? A pessoa que trabalha na casa, dos afetos da casa, que cria o filho da casa, vai servir aos comensais, ninguém olha para ela. Mas isso não é só no cinema, não. Isso reflete em nós. Nós estamos olhando para a pessoa que está aqui no nosso entorno, e esse é um exercício de esquerda, gente. Porque a direita só vê essas pessoas como uma ameaça à sua segurança. Quer polícia lá no morro, quer polícia aqui na rua para tirá-los da curva da Jurema, para tirá-los das praças. E a gente precisa ter um outro tipo de segurança, que é a segurança que nos é dada pelo carinho, pelo afeto, por acreditar na nossa humanidade. E não existe humanidade se eu não reconheço que nós somos todos absolutamente iguais na nossa humanidade. Cor de pele, cabelo mais liso, menos liso, olho mais puxado, menos puxado, pele mais escura, mais clara, isso é irrelevante. Isso é embrulho. Dentro do pacote, o essencial é que somos humanos e não podemos nos satisfazer em apenas estarmos humanos. Muito bom, muito obrigada pela resposta, professor Arlindo. Eu também acredito que o diálogo ele tem que ser em todas as instâncias e todos os atores envolvidos nesse chamado desenvolvimento, né? E se não ouvirmos todas as pessoas envolvidas, não haverá desenvolvimento para todos. Isso vai fragilizar também essa economia, né, que tantos esses grupos ficam querendo proteger e defender, né? Se os grandes conglomerados pensarem que, de fato, quem está sustentando, né, essas empresas, essas grandes empresas, são os trabalhadores com a sua força de trabalho, e a economia que gira é a economia dos salários dessas pessoas, né? Que compram no supermercado, nas padarias, que vão aos shopping centers também, né? Então, todos precisam de ser ouvidos, não os que são
se acham assim os donos dos saberes desse dito desenvolvimento, né? E eu gostaria também aqui de fazer um agradecimento ao Diego do Cavaleiro Andante, né, que gravou também para o Roda, para o Bora ganhar as eleições, mas ele foi impossibilitado de participar dessa gravação porque ele teve que viajar, né, por um motivo de saúde de sua mãe, e também a professora Cida, do IFES, que nesse momento está em sala de aula, e ela também não pôde participar aqui conosco, mas todas as perguntas que forem direcionadas a eles serão encaminhadas, e em um outro momento em que eles puderem gravar com a gente, eles farão. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma consideração a fazer nesse final, ou o professor Arlindo, ou a Lúcia, ou o Augusto. Então, eu quero agradecer a participação aos companheiros e companheiras, convocando especialmente a todas as mulheres, com a poesia da Cora Coralina, a recolher todas as pedras a nós atiradas por esse governo genocida que aí está, e a semear flores de esperança, harmonia, amor e paz. Escreveu a poetisa: eu sou aquela mulher que escalou a montanha da vida, recolhendo pedras, semeando flores. Venham semear conosco ações portadoras de futuro. Bora lá ganhar as eleições. Obrigada, Lúcia, muito bom, né? E nós, mulheres, somos a maioria, né, enquanto eleitoras, e temos que ficar atentas às propostas das mulheres e tentarmos, né, eleger um número significativo de mulheres. Mas vamos também observar, não é só eleger mulher por ser mulher, mas saber se essa mulher ela está, de fato, engajada, né, com as necessidades, né, verdadeiras, né, dessas mulheres, mães, trabalhadoras, filhas, estudantes, lutadoras nesse território, desse Estado Espírito Santo. É isso, Eugênia. Parabéns pela sua atuação também, companheira. Beijo. Obrigada. Augusto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer essa oportunidade, né? Agradecer a você pela sua excelente mediação, a Lúcia, o professor Arlindo, sempre muito brilhante. E dizer que, para mim, é sempre uma oportunidade, um privilégio estar aqui com vocês, pessoas especiais, onde eu aprendo muito. Então, é só agradecimento. Obrigado. Obrigada, Augusto. Professor Arlindo, o senhor gostaria de nos agraciar com suas últimas palavras nessa roda? Uma palavra: gratidão. Gratidão a você, Eugênia, a você, Lúcia, a você, Augusto, por essa conversa que deu um novo sentido a esse meu dia 9 de junho de 2022. Importante a gente dar conta de que essa gravação vai ser vista ou vai ser ouvida num outro momento. Isso faz parte do nosso momento. Eu não tenho a força da poesia da Cora Coralina, mas eu acho que a gente deve se inspirar, sim, em mulheres como a Cora Coralina, de tantas Marias que estão por aí, né? Mães de Jesus, como muito bem lembra o Samba da Mangueira, né? De tantos Josés que estão por aí, desempregados, né? E nos inspirarmos neles, porque eu acho que é isso que move a todos e a todas nós de estarmos nessa conversa que é eivada em afeto, eivada em carinho. E é isso que eu quero agradecer a vocês de coração. Beijo, paz e bem. Bora vencer as eleições. Bora.
gostaria, né, de finalizar agradecendo a você que está nos assistindo nesse momento, dizer que todo esse trabalho, ele vem, né, para agregar mesmo, para que faça você refletir sobre o seu ser e estar nesse estado do Espírito Santo e escolher bem, né, o seu candidato, a sua candidata, para que eles possam, de fato, representar, né, os anseios de todos nós, né, por melhoria da qualidade de vida de toda a população. Infelizmente, nesse momento, chegamos a mais de 30 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Então, isso é um dado muito triste para todos nós, porque pensar, né, que tem pessoas, né, sentindo fome, né, a dor da fome nos faz buscar, nos engajar ainda mais, né, nessa luta por melhores dias para todos nós. Nós não estamos aqui por Eugênia, por Lúcia, Arlindo, Augusto, Kleber e tantos outros que estão engajados no Bora Ganhar as Eleições de Esquerda no Espírito Santo em 2022. Nós estamos engajados por todas as pessoas que precisam de vez e de voz nesse chamado desenvolvimento do Espírito Santo. Então, eu quero aqui deixar o meu agradecimento, mais uma vez, né, por ter sido convidada, né, para mediar e aprender aqui mais um pouco para as minhas ações no dia a dia de conversa com outras pessoas da iniciativa Bora Ganhar as Eleições Esquerda no Espírito Santo 2022. Bora lá, gente, não vamos desanimar, né? Vamos lá vencer. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.